Fala pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje, manhã de sexta-feira, né? Encerrando aí a semana e para ficar melhor ainda esse encerramento, nada mais justo do que uma aula de português para alegrar a manhã de vocês. Eu espero que alegre mesmo, tá certo? Antes de mais nada, quero desejar um excelente dia. Além de tudo isso, desse desejo de felicidade, também quero desejar que vocês realmente estejam bem e que estejam estudando, né? Porque, por exemplo, não seria legal que vocês estivessem aí sem revisar os conteúdos, sem ler a livros que gostam, tá? Vou relembrar também aí a questão dos nossos trabalhos. Temos 2 trabalhos vigorando aí os prazos, tá? Passei o vlog, até o momento recebi de poucos alunos, mas claro, ainda está dentro do prazo. E também passei a produção textual de quê? De uma carta do leitor. Então se liga para não perder aí esses prazos corretamente, tranquilo? Hoje nós vamos falar de um assunto que está localizado na página 41, certo? Nas 2 últimas aulas nós falamos a respeito de gênero textual. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um conteúdo gramatical. Então abre aí na página 41, pega além do seu módulo. O que é que você vai pegar também? Pega seu caderno, pega uma caneta, marca texto e faz o seu próprio resuminho, faz o seu esquema de estudos, porque quando chegar a avaliação, isso vai facilitar legal, tá? A tua aí aquisição do conhecimento. Tranquilo? Bora lá? Vou começar a apresentar, você fica ligadinho a partir de agora, que nós vamos falar juntinhos aqui de adjunto. Adjunto adverbial. E aí, quando se fala em adjunto adverbial, né? É importante já ter aquela noção de que a palavra adjunto representa alguma coisa que está o quê? Ó, junta, próxima. Próxima de quem? De um verbo. Adjunto adverbial. Uma palavra ou expressão que vem aí acompanhada do verbo, tranquilo? Eu trago também essa imagenzinha, esse GIF, para vocês perceberem mesmo o que ela está representando aí, tranquilo? O que é que essa imagem te diz quando você olha para ela? É bem interessante levantar um pensamento sobre esse GIF. Eu, quando vi, particularmente, fiquei encantado, tá? Com o tanto de coisas que eu pude ler, mesmo sem ter nenhuma palavra escrita. Então, resolvi colocar aqui propositalmente para que vocês também possam construir leituras a partir dessa imagem. Tranquilo? Eu trago a princípio essa oração. Olha só. Estou aí tentando perder uns quilinhos por conta da quarentena, né? Aí o professor vai fazer o quê? Vai dar uma de atleta, como vocês são, como muitos aí são, né? Para tentar romper o sedentarismo. O que é que ele está fazendo? Inventando de caminhar, inventando de correr. E aí, vejam só, minha gente. Mas não consigo não, viu? Não consigo dar aquelas voltas que vocês dão, não. Vocês têm que depois me mandar um tutorial de como controlar a respiração. Porque, pelo amor de Deus, quando eu começo a correr assim, uns 5 minutinhos já tô ali. Meu Deus do céu, o negócio tá complicado para mim, viu? Brincadeiras à parte, vejam só. Imagine que eu goste muito de correr. Então, coloquei aí. Eu gosto de correr. Tranquilo. Gosto de correr. Aí eu decidi modificar um pouquinho essa informação. Não quero que o meu leitor leia apenas que eu gosto de correr. Não, eu quero que ele leia algo a mais. E eu acho que está bem vazia essa informação. Não acredito que ele vai acreditar em mim, não. Aí fui lá, né, e coloquei. Eu gosto bastante de correr no parque. Olha aí que legal, minha gente. Vejam só, eu gosto bastante de correr no parque. Coloquei lá a imagem do Parque Josefa Coelho e aí trouxe
mais, digamos assim, detalhes para a minha oração. Note que eu adicionei aí, ó, 3 palavrinhas, né? Ó, bastante, no e parque. Note também que bastante e no parque modificaram aí os verbos em questão. Lá nós tínhamos, ó, gosto de correr, não tinha nenhuma modificação nesses verbos. Agora houve o acréscimo da palavra bastante. A palavra bastante veio modificar o verbo gostar. Eu gosto. Gosto bastante. Gosto muito. De que, afinal, você gosta muito? De correr. Aqui nós temos um objeto indireto, né? Esse objeto indireto veio como uma forma ali de quê? Ó, nominal do verbo. O verbo está no infinitivo, correr. Então, esse de correr aí nós temos o seguinte: no parque. Onde é que eu gosto de correr? No parque. Trouxe 2 informações que não tinha lá na primeira oração. Que eu gosto muito e que eu gosto muito de correr em um determinado local. Onde? No parque. Essas 2 palavras são chamadas de quê? Se você for olhar pelo nível morfológico da língua, quando nós temos lá as 10 classes gramaticais, e aí você vai ver que o advérbio, ele assume uma função de complementar o sentido do verbo, modificando, na verdade, esse verbo. Olha lá, bastante modifica o verbo gostar. Eu não gosto, eu gosto muito. Então, é um advérbio. Mas quando você fala no nível sintático, quando eu tenho lá, por exemplo, no nível morfológico, um substantivo, casa, recebe o nome de substantivo, né? Casa recebe o nome de substantivo. Agora, se eu fosse olhar pelo nível morfológico, casa já poderia ser um sujeito. Casa, substantivo, casa, sujeito. É o mesmo caso de bastante. Bastante no nível morfológico é advérbio. No nível sintático, adjunto adverbial, porque ele veio junto ao verbo, modificando o sentido. Logo, eu sei que um adjunto adverbial é um termo acessório da oração, cuja função é modificar um verbo. Além de modificar o verbo, há casos em que o adjunto adverbial consegue modificar um adjetivo ou ainda um próprio advérbio, indicando uma circunstância. Que circunstância? Pode indicar tempo, pode indicar lugar, modo, intensidade. Ora, 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 professor. Tempo, lugar, modo, intensidade. Isso não são advérbios? Justamente, foi o que eu disse a vocês. Quando olharmos para o lado morfológico, vai ser advérbio. Quando olharmos para a classificação sintática, vai ser adjunto adverbial. Aí nós temos exemplinhos aqui dessas classificações. Os adjuntos são classificados conforme a circunstância que exprimem. Existem, assim, diversos tipos de adjuntos adverbiais. Vocês vão encontrar isso na página 41. Lá no finalzinho da página tem um boxezinho e ele termina na página 42. Aí eu peguei aqui desse site, ó, porque eu achei outros, tranquilo? Mas nada que fuja do módulo de vocês, tá? É o mesmo assunto. Adjunto adverbial e afirmação. A afirmação já diz, né, um sentido positivo. Eu estou aqui afirmando algo. Então, veja, ó, adjunto adverbial de afirmação. Com certeza eu irei viajar. Então, com certeza traduz aí uma informação de quê? De afirmação. Olha o exemplo lá embaixo. Pode, com certeza, contar com minha ajuda. Lá, a oração só seria, ó, pode contar com minha ajuda. Mas ele quis trazer mais informações para essa oração. E ele buscou um adjunto adverbial. Veio lá junto do verbo, ó. Pode, com certeza,
contar com minha ajuda. Tranquilo? É interessante vocês verem ali que o adjunto veio entre vírgulas, porque ele pode, assumir diferentes posições dentro da oração. Ele pode vir no início, por exemplo, com certeza pode contar com minha ajuda. Ele poderia vir no final, pode contar com minha ajuda, com certeza, tá? E aí, quando ele vem no final, essa vírgula não vai existir, tranquilo? E quando ele vem intercalado, aí sim, houve o uso da vírgula. Se ele vier no início também, vai ter essa questão do uso da vírgula, tá? Ali nós temos alguns exemplos de adjuntos adverbiais de afirmação. Sim, com certeza, claro que sim, sem dúvida, de fato. Eu acho tão chique quando você está conversando, né? E aí alguém diz assim, olha, eu gosto muito daquele episódio da série. Aí você diz, de fato, é um episódio maravilhoso. Menino, quando eu ouço alguém falar de fato, eu não lembro da buchada não, tá? Eu lembro do de fato aqui, adjunto adverbial de afirmação, tranquilo? Se eu tenho o adjunto adverbial de afirmação, eu também tenho o adjunto adverbial de negação. Fui falar da buchada, agora tá me dando vontade de comer. Vocês acham? Depois me contem aí, vou abrir um parênteses aqui, tá? Já volto para a explicação. Depois me contem aí se vocês gostam de buchada ou não, porque eu praticamente assim sou apaixonado. Eu acho que eu sou um nordestino nato, tá? Amo buchada, amo mesmo. Tá, contei aí a informação. Já estou aguardando o convite quando a quarentena passar, já tiver poder encontrar as pessoas. Quero comer buchada aí com vocês, tranquilo? Não me convidem para comer sushi, porque eu não gosto de sushi. Aí vamos lá, ó. Adjunto adverbial de negação. Se eu tenho de afirmação, eu também tenho de negação, minha gente. De um lado eu afirmo, do outro eu posso negar. Sim, não, com certeza, nunca, sem dúvida, jamais, de fato, em hipótese alguma, deveras, de modo algum, certamente, de forma alguma. Olha lá, eles, trazendo essa oposição. Então, eu poderia criar uma oração dizendo assim, em hipótese alguma, eu deixarei de comer buchada. Olha lá, criei a minha oração e ainda falei de buchada de novo. Aí vejam que esse em hipótese alguma, ele traz um complemento a mais para a nossa oração. Tranquilo? Então, esse complemento veio o quê? Trazer mais informações para o verbo. Então, ele modificou o sentido do verbo. Logo, ele é classificado como um adjunto adverbial. Tranquilo? Além de termos de afirmação e negação, tem de modo. Então, alguns exemplos aí, bem, mal, melhor, pior, igual, diferente, intensamente, lentamente. Ora, alguns leitores, vou dar deixa aqui, né? Vou me fazer de leitor agora. Aí, vou ficar todo culto. Estão lendo esse livro, né? Passei para ler. Podem ler, viu? Alguns leitores gostam de ler o livro intensamente. Então, isso daqui é um modo. Outros leitores leem lentamente, página por página, e aí fazem anotações sobre essas páginas, modo tranquilo. Então, olha um exemplo. Comeu pastel saboreando cada dentada. Seria a oração original. Só que aí ele quis trazer o modo como essa pessoa comeu o pastel. E aí ele diz que foi bem, foi mal, foi melhor, pior, igual, diferente, intensamente, rapidamente. Foi como? Foi lentamente. O pastel estava tão bom que a pessoa quis, comer bem devagar para apreciá-lo. Eu não estou gostando dessa aula, não, porque primeiro eu falei de buchada, agora está vindo aí falando de pastel.
e eu tentando perder peso, vocês acham que vai dar certo? Vai não, minha gente. Esse negócio aí tá errado. Então, vejam, ó. Aqui eu tenho um adjunto adverbial de modo. Lentamente, completou que palavra aí? Ele veio para modificar que palavra? Modificou o sentido do verbo comeu. Antes ele tinha comido pastel de qualquer maneira. Agora não. Agora o modo como ele comeu foi lentamente. Tranquilo? Olha que interessante como, ao acrescentarmos o adjunto adverbial, toda, digamos assim, a estrutura de sentido da oração também foi modificada. Porque agora ele não está comendo esse pastel de qualquer maneira, está comendo lentamente. Além disso, tem também adjunto adverbial de causa e de lugar. De causa, vamos lá. Qual foi a finalidade disso aqui? Por que aconteceu isso daqui? Então, ó, porque, por causa de, devido a, por, pois, são exemplos de adjuntos adverbiais de causa. Tranquilo? Então, olha o exemplo aí. Cheguei atrasado por causa da chuva. Por causa da é um exemplo de quê? De adjunto adverbial de causa. Olha lá, ó, ele complementando aí, modificando o sentido do verbo. Cheguei atrasado, por quê? Por causa da chuva. Adjunto adverbial de lugar. Aqui, ali, lá, acolá, abaixo, acima, em cima, embaixo. Então, veja, eles deixaram as mochilas ali. Prontinho. O ali é um adjunto adverbial de lugar que está, ó, modificando o sentido do verbo deixar. Eles deixaram em qualquer lugar? Não, deixaram ali. Tranquilo? Partiu. Adjunto adverbial de tempo, o próprio nome já diz, referem-se ao tempo. E aí modificam o sentido do verbo, acrescentando ideias temporais à oração. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, acordei feliz. Aí você vai me perguntar, acordou feliz que dia? Aí eu vou te dizer, acordei feliz ontem. Acordei feliz hoje. Não, acordei feliz agora. E eu espero que em breve eu também acorde feliz. Olha aí, usei outro adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial de tempo modifica o sentido do verbo, trazendo aí ó, uma ideia temporal. Amanhã começarei a trabalhar em um novo escritório. Então, veja que aqui, ó, amanhã veio no início da oração, por isso veio com o uso da vírgula, tá? Esse uso ele pode às vezes ser opcional, mas quando a gente fala a ideia de tempo, geralmente virá com essa vírgula aqui, tranquilo? Amanhã começarei a trabalhar em um novo escritório. Se viesse aqui, ele ia estar no seu lugar ideal. O adjunto adverbial seria o último aqui, tá? Então, ó, a ordem da oração: sujeito, predicado, né? E aí, dentro do predicado, nós vamos ter essas extensões aí, do verbo, dos adjuntos. Então, olha só, o adjunto era para ter vindo aqui, ele veio no início. Como ele foi deslocado, nós colocamos uma vírgula, certo? Adjunto adverbial de intensidade, aquelas pessoas intensas. Então, muito, pouco, demais, bastante, mais, menos, tão, quão, intensamente, extremamente. Exemplo, esta situação é muito complicada. Então, esse muito aí modificou o quê? Modificou ó, o verbo ser. Eu teria dito, esta situação é complicada, mas eu quero deixar essa minha oração com mais intensidade. Então, o que é que eu vou dizer aí? Que esta situação é bastante, é muito, é intensamente complicada, é extremamente complicada, tá certo? Adjunto adverbial de intensidade. Não é fácil esse assunto? Muito facinho aí. Ó, nem vai precisar decorar, porque o negócio aqui é aprender. Tranquilo? Quando você aprende,
você não esquece. Decorar, você pode esquecer sim, tá? Adjunto adverbial de companhia, o próprio nome já diz, né? É a ideia que tem alguma coisa junto à outra. Então, junto com e na companhia de são exemplos de adjuntos adverbiais de companhia. Então, vou sair com ele. Com ele é um exemplo aí de adjunto adverbial de companhia. Vou sair junto com elas. Junto com elas também um exemplo aí, tranquilo? Olha lá o exemplo da oração. Vou ao supermercado com minha avó. Então, ficou aí, ó, com minha avó, modificou o sentido do verbo ir. Vou ao supermercado sozinho? Não, vou com minha avó. Adjunto adverbial de dúvida. Talvez, acaso, porventura, quiçá. Quiçá é uma palavra que geralmente assim, vocês encontram mais em textos literários. Uma palavra que eu diria que não é tão usada assim por muitos falantes da língua. Tranquilo? Provavelmente, quem sabe, se possível. Então, quem sabe é bastante usado, né, pela gente. Então, ó, talvez eu acabe o trabalho ainda hoje. Eita, que maravilha! Vão mandar o vlog e vão mandar a carta do leitor. Menino, só tem um aluno top mesmo. Aí, vejam, ainda hoje eu acabe o trabalho. Aí, para modificar o verbo acabar aí, ele colocou talvez eu acabe o trabalho. Se é de dúvida, ele não tem certeza. Ele pode terminar o trabalho ou não, certo? Aqui na página 42, tem uma explicação que eu dei no início da aula, falando sobre a questão do adjunto adverbial, às vezes ser o próprio advérbio. Eles, na verdade, são equivalentes. A diferença é só essa, que um vai estar no nível morfológico, se for morfológico é advérbio, se for sintático, adjunto, adverbial. Olha lá o textozinho. Ó. A equivalência entre advérbios e locuções adverbiais e adjuntos adverbiais. Então, ele diz que há, né? Que existe. A classificação da palavra ou expressão é determinada pelo critério escolhido. Se você olha para o nível morfológico, você está falando, ó, de advérbio. Olha lá o exemplo que ele deu. Morfologicamente, a palavra talvez é advérbio de dúvida. Mas, se eu for falar sintaticamente, vai ser classificado como adjunto adverbial de dúvida. Tranquilo? Os adjuntos adverbiais de modo e de intensidade podem completar o sentido não apenas de verbos, mas também de adjetivos e de outros advérbios. Se liga. Isso é bastante surpreendente. Veja que esse adjunto, ó, bastante, intensificou o quê? O sentido do adjetivo surpreendente. Então, ele complementou aí, modificando esse sentido do verbo surpreendente. Eu poderia, do verbo não, do adjetivo, perdão. Eu poderia dizer, isso é surpreendente, mas não, eu quis dizer que isso é bastante, isso é muito surpreendente. Modificou aqui o adjetivo. Eles conhecem bem o caminho. Note que conhecem é o verbo e bem seria o nosso advérbio, se for morfologia, sintaticamente falando, adjunto adverbial de modo. Então, veja que o adjunto adverbial de modo bem fez o quê? Modificou o sentido do verbo conhecer. Então, você viu, ó, quando for de modo ou de intensidade, pode modificar adjetivos, advérbios e verbos. Naquele momento, o avião voava bem baixo. Note que baixo é um advérbio ou um adjunto adverbial de modo. Note que bem é um adjunto ou um advérbio de intensidade. E aí ele fez o quê? Ó, modificou o próprio advérbio. Olha que interessante. O avião voava bem baixo. Tranquilo?
É só uma explicação a mais que o módulo trouxe para vocês, tá? Por fim, lá na página, deixa só eu ter a certeza, na página 47, ele traz aí essa noção de uso da vírgula com o adjunto adverbial. E aí, ó, bem facinho de aprender. Se liga. Se o adjunto adverbial estiver no final da oração, o que é que a gente faz? Não virá com vírgula. Tranquilo? Não se usa vírgula aí quando o adjunto adverbial está no final. Eu já vinha falando isso agora na aula. Então, olha o exemplo. Mandela foi perdoado em 11 de fevereiro de 1990. Mandela foi perdoado, é a nossa oração principal aí. Em 11 de fevereiro de 1990, está modificando aí essa locução verbal foi perdoado. Foi perdoado quando? Em 11 de fevereiro de 1990. Aqui nós já estamos vendo que está falando de tempo. Locução o quê? O que é que nós temos aí? Uma locução adverbial? Não, professor. Nós temos um adjunto adverbial. De quê? De tempo, tá certo? A estátua de Carlos Drummond de Andrade foi pichada novamente. Novamente aí, ó, modificando essa ideia do foi pichada, tá? Caso seja deslocado e apareça no início ou no meio da oração, o uso da vírgula dependerá da extensão do adjunto adverbial. Então, lembra que eu disse que ele pode vir tanto no início, quanto no meio, quanto no fim? Massa. Então, se liga aí, ó. Se ele aparecer, por exemplo, no início, e ele for curto, não precisa você colocar a vírgula. Vai ficar ao seu critério. Você pode usá-la ou você pode não usá-la. Eu, particularmente, sempre uso, tá? Então, por exemplo, lá no caso de novamente, eu usaria a opção 2, porque eu costumo colocar a vírgula no início. Porque eu já tenho essa ideia. Foi deslocado, vai a vírgula que não tem erro. Mas, por ser uma palavra curta, a língua te dá essa brecha, a língua portuguesa te dá essa brecha de você colocar a vírgula se você quiser. Agora, quando você fala de quê? De um adjunto adverbial extenso, aí não. Aí é necessário colocar essa vírgula. Olha o exemplo, ó. Em 11 de fevereiro de 1990, Machado não, Mandela foi perdoado. Já ia falar de Machado de Assis. Em 11 de fevereiro de 1990, Mandela foi perdoado. Note que como essa expressão é muito longa, não é como novamente, não foi opcional o uso da vírgula, não. Foi obrigatório. Olha lá, ó. Em 11 de fevereiro veio no início, vírgula. Quando veio intercalado, vírgula também. Tranquilo, pessoal? Então, fica aí, tá? Esses exemplos, essa explicação. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender tudo direitinho, tranquilo? E aí, desejo desde já uma ótima manhã de sexta-feira, um ótimo final do dia aí, se você estiver assistindo à noite. E que o seu final de semana seja próspero e abençoado. Tranquilo? Cheiro no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.